Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém. Feche os teus olhos. Oh Pai, eu sei que o Senhor já falou neste lugar de tantas maneiras, através do louvor, através das palavras, das orações que foram feitas neste lugar. Agora, Pai, eu te peço, fala ao coração da tua igreja de uma forma muito especial. Quebra todas as cadeias, todo sofisma, todo engano de Satanás, e nos faz compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Estamos prontos, Espírito Santo, para ouvir a tua voz. Sei que esse tempo será um tempo de glória. Estamos prontos para te ouvir. Estamos prontos para te ouvir, Espírito Santo. Que todas as vozes se calem e que possamos ouvir agora só e unicamente a voz do teu Espírito. Aleluia. Dá um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos falar sobre o tema a maior vitória, a cruz. Diga ao teu irmão assim: a cruz foi a maior vitória já alcançada pela humanidade. Irmãos, não há evento maior no mundo do que o evento da cruz. Quando Cristo grita na cruz, está consumado, Ele dá a maior vitória que toda a humanidade podia ter. Porque a vitória que Cristo nos dá não é só uma vitória do mundo visível, não é só uma vitória das forças que regem esse mundo, mas também é uma vitória que vai além de todas as coisas, vai além da morte e entra até a eternidade. Cristo, na cruz, Ele vence todas as coisas e Ele também nos dá, junto com Ele, essa vitória. Por isso a Bíblia vai nos dizer que o Evangelho é o poder de Deus. Quando você recebe o Evangelho, as boas novas, você recebe o poder de Deus sobre a tua vida. Não é simplesmente reconhecer Jesus, não é simplesmente reconhecer a cruz, mas é você receber uma nova vida, e uma vida cheia de poder. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. A palavra salvação é a palavra sozo, que quer dizer no grego, salvo de tudo. Diga assim: o Evangelho tem poder para te salvar de tudo. Então precisamos compreendermos em que dimensão é essa vitória,
Em que dimensão, até onde vai essa vitória? A nossa mente humana é muito pequena e a gente não consegue compreender a dimensão da vitória que o Senhor Jesus nos dá. Quando lemos Romanos capítulo 8, é um dos textos, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, que você lê todo o contexto, todo o capítulo, você vai perceber que ele tenta nos levar a essa dimensão. E ele fala dessa morte de Cristo, ele fala da sua ressurreição, e ele vai dizer, se ele não poupou o seu filho, e se ele fez isso, imagine o que ele não é capaz de nos dar. Imagine se ele foi capaz de deixar o seu filho morrer por nós. E aí ele diz assim, melhor ressuscitar. Como não nos dará com ele também todas as coisas? Então nesse texto ele vai falar da ação de Deus, do favor de Deus, dos milagres de Deus, do poder de Deus. Ele vai falar da presença, da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E ele vai nos desafiar a sair da dimensão da carne e andar na dimensão do Espírito. E eu quero então que você entre comigo, compreenda comigo a dimensão dessa vitória. A primeira dimensão que ele nos apresenta é a dimensão do presente. Não há dores agora, por maior que seja a sua dor, ela não é maior do que Cristo. Não existe dor na sua vida que Cristo não seja capaz de resolver. Não existe problema na sua vida que Cristo não seja capaz de resolver. Ele vai falar sobre a luta, sobre a espada. O que te assombra? Jesus Cristo já venceu. Pergunta ao irmão assim, o que te assombra? Jesus Cristo já venceu. Aleluia. Precisamos compreender que mesmo no meio das dores, somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Jesus Cristo, ele não só vai falar isso, mas como ele vai mostrar isso. E ele vai passar essa verdade para os apóstolos. E eles vão conseguir viver isso no presente. Eles vão conseguir viver isso no dia a dia. Eles vão conseguir entrar nessa dimensão na caminhada deles. Isso se torna tão normal, tão natural na vida deles, que para eles ressuscitar pessoas era algo comum. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo estava pregando, era um dia de noite. A Bíblia diz que o lugar que ele estava pregando estava lotado, cheio de gente, e que eles encheram a casa de luzes, e o apóstolo pregava, mas o apóstolo Paulo, ele pregava muito. Ele não pregava em 40 minutos, ele pregava em 1 hora, 2 horas, porque ele não sabia se ele iria voltar naquele lugar no outro dia. Então ele extraía o que ele podia, o máximo que ele podia, para ensinar ao coração daquele povo a respeito de Jesus. Mas a Bíblia diz que enquanto ele pregava, e que o povo animado com a presença, com a unção que estava na vida dele, tinha um distraído. Diga assim ao teu irmão, sempre tem um distraído. Diga ele assim, não se distraia. Então o distraído, a Bíblia diz que ele senta na janela, e enquanto Paulo pregava, ele cochila, e ele cai do 2º andar no chão. Pá. E quando ele cai, os irmãos descem correndo para socorrê-lo, e eles percebem que o rapaz havia morrido.
O apóstolo Paulo desce, chega até o rapaz, toca nele, ressuscita e volta. Mas ele não encerra o culto. A Bíblia diz que ele volta para pregar, porque ressuscitar mortos era algo comum na vida do apóstolo Paulo. Aleluia! Glória a Deus! Então a palavra está dizendo que esse Cristo, através da cruz, nos deu vitória sobre as dores presentes. E nós olhamos para isso e não conseguimos às vezes compreender isso. A igreja do século 21, ela está vivendo um evangelho como se o evangelho fosse um espetáculo, um show. Não, o evangelho é algo para ser vivido no dia a dia. É para você passar pela rua e dizer: fique curado, receba Jesus, seja liberto. Isso deve fazer parte, esse poder faz parte da sua vida. Não precisa de uma invocação, sabe, de um tambor tocando. Você só precisa abrir a boca. Eu me lembro que eu estava no voo de volta para o Brasil, da Colômbia, e a nossa apóstola, ela travou o queixo. E eu confesso que eu me desesperei e disse: Deus, e agora? A gente não sabia o que fazer a não sei quantos 1000 metros de altura do chão. Não dava para pedir para parar e descer. E de repente, o Espírito Santo disse a ela: tem um médico aí atrás. E eu disse: uau, como é que você sabe? Ela disse: o Espírito me falou. E eu cheguei para o médico e disse: você é médico? E ele disse: eu sou. Eu disse: então vem aqui. E o médico levantou do lugar dele, olhou para ela e disse: o que você tem? E ela disse, ele colocou a mão e colocou de volta. Ele não fez jeito. Ele exerceu, simplesmente, ele exerceu o que era dele, o poder, a autoridade que era dele. Eu quero te motivar esta noite a te dizer: exerça o poder que a cruz te deu sobre os enfermos, sobre o inferno, sobre a morte, sobre todas as coisas. Exerça no seu dia a dia, na sua casa, enquanto você faz o feijão, enquanto você cozinha o arroz, enquanto você varre a casa, enquanto você trabalha lá no seu trabalho. Exerça o poder de Deus na sua vida, no presente. Ele disse: agora, não é amanhã, não é a semana que vem, agora. Ele disse: Deus, através de Jesus na cruz, te deu esse poder agora. Você pode receber isso agora. Nem a espada, nem a luta, nada é mais poderoso do que você tem em você. Nada. Ele te deu vitória agora, essa noite. Ele te deu vitória agora, sobre todas as coisas. Aleluia. A segunda dimensão é a dimensão sobre o futuro. Diga assim: o meu futuro já está garantido. Cristo já me deu vitória no futuro. Aleluia. Cristo vai dizer: não tenho medo do futuro. Não se preocupe com o futuro, porque o meu Pai está cuidando de você. Se Ele cuida dos pássaros, se Ele cuida dos lírios do campo, Ele também cuida de você. Jesus Cristo não está dizendo para você ser negligente, relaxado, preguiçoso. Ele só está dizendo a você: não seja ansioso. Não seja ansioso. Não perca a sua noite
antecipando problemas. Deixe que Ele vai cuidar de você. Nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas o teu futuro está garantido. Jesus Cristo tem poder sobre o futuro. O diabo não tem poder sobre o futuro. O Espírito Santo, um dia, eu conversando com ele, e ele me explicou como Jesus age para te livrar no futuro. Eu vou tentar explicar a vocês como ele me explicou. Eu espero que eu consiga explicar do jeito que ele me explicou. Imagine que você vai pegar um carro para a rodoviária. E o seu trajeto para a rodoviária é de 30 minutos. Então você sai da sua casa e em 30 minutos você chega na rodoviária. O diabo sabe disso. O diabo sabe que você chega na rodoviária em 30 minutos. Então o que é que ele faz? Ele prepara uma armadilha para você no caminho. Ele calcula o seu tempo de saída, o seu tempo de chegada, e ele calcula uma armadilha para você no caminho. Ele diz exatamente a 10 minutos, ele vai estar aqui nesse ponto, e aqui eu vou pegar ele. Mas Jesus antecede. Jesus conhece o futuro. Então o que é que Jesus faz? Ele te atrasa, ele te adianta, ou ele entra na frente do diabo. Paulo está dizendo, a palavra está dizendo, olha, a cruz te deu vitória sobre o futuro. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus recebe uma notícia. Está lá em João capítulo 11. Lázaro está doente. A Bíblia diz que Jesus leva 2 dias para sair de onde estava. E quando ele chega lá, Lázaro já tem 4 dias de morto. E Jesus pergunta a Marta, aonde o colocaram? E ela diz, Senhor, ali. E ele diz, eu vou lá, eu vou vê-lo. E Jesus vai, e Maria também vem, vai Maria e Marta, e aquela multidão acompanhando Jesus. E aí Jesus chega perto do túmulo de Lázaro, diz, abram a sepultura, tirem as pedras. E aí Marta olha para ele e diz, Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Jesus disse, Marta, eu não te falei que eu sou a ressurreição e a vida? Se você crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí tiram as pedras, e nesse momento, Jesus nos dá uma grande lição. Ele é Senhor do tempo. Diga assim, o tempo não importa para os filhos de Deus. Sempre haverá tempo, porque o Senhor é Senhor do tempo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nunca diga, não tem jeito. Só diga, não tem jeito, quando Jesus disser, não tem jeito. Só não tem jeito quando Deus te disser, não tem jeito. Mas ainda assim, quando você pensa que não tem jeito, Jesus tem um jeito. Eu me lembro que um dia eu fui na UTI orar por um jovem que tomou 4 tiros. E eu encontrei o médico no corredor. E o médico disse para mim, não tem jeito. Ainda que eu tentasse tirar ele da UTI para operar, ele morreria no caminho. Não tem como salvar esse jovem. Eu disse, doutor, deixa eu orar por ele. Ele disse, pode entrar, pode orar. E naquele dia, aquele jovem que já estava certa a sua morte, eu orei por ele e disse, Jesus, não deixa esse jovem morrer. E de madrugada, um outro médico assumiu o plantão. E o médico disse, eu vou operar. E levou e operou. E esse rapaz hoje está casado, tem filhos, está vivendo a vida dele. Porque para
Para Jesus não existe tempo. Tudo é possível ao que crê. Nós é que somos limitados ao tempo. Então nós sentenciamos as coisas por causa do tempo. Quem foi que disse que o tempo pode determinar? Um dia Jesus ia passando pela rua e os apóstolos viram um cego de nascença e disse a eles, e eles queriam saber de quem era a culpa. Jesus disse: de ninguém, mas a glória de Deus vai se manifestar. Mas todos nós sabemos até hoje que alguém que nasce cego, morre cego, porque não tem como restaurar, porque o tempo vai atrofiando, o tempo vai fazendo secar todos os músculos e nervos e tudo que compõe o globo ocular, a caixa ocular. Mas para Jesus não existe tempo. Não existe tempo. E a palavra de Deus vai dizer que nós recebemos com Ele na cruz o poder de ir além do tempo. Por isso nunca desista de orar pelaquela pessoa que você acha que não tem salvação. Nunca desista de interceder por aquele enfermo que você acha que não tem cura. Nunca desista, porque o Senhor é o Senhor do tempo. Aleluia. Ele diz: nem o futuro pode nos vencer, porque nós estamos em Cristo Jesus. O futuro é o nosso maior inimigo. Sabia disso? O tempo é inimigo do homem. Tudo vai se deteriorando com o tempo. Por isso precisamos fazer manutenção. Mas a Bíblia diz que os que estão em Cristo Jesus venceram o tempo. Dá um aplauso forte a Ele. Aleluia. Glória a Deus. A terceira dimensão é a dimensão do sobrenatural. É a dimensão da eternidade, o futuro, além da morte, uma entrada nos céus. Oh, aleluia. Deixa eu te mostrar uma coisa. O apóstolo vai falar sobre isso. Quando você não tem Jesus, você anda na companhia de 3 seres espirituais tenebrosos. O homem que não tem Jesus, a Bíblia vai dizer que ele anda com o diabo, com a morte e com o pecado. Ele está subjugado a esses 3 seres: a morte, o diabo e o pecado. E a Bíblia diz que um vai alimentando o outro. E quanto mais ele anda na carne, mais ele vai sendo conduzido por esses 3 elementos para o inferno. O caminho desse homem já está determinado, é um inferno. Por isso Jesus Cristo disse: eu não vim condenar, porque aqueles que não têm Cristo já está condenado. Ele já está condenado porque ele já é escravo. Ele já é escravo do pecado, ele já é escravo do inferno, ele já é escravo do diabo. Ele já é escravo. Não tem mais do que ser condenado, ele já é. Então esses 3 seres, ele vai conduzindo o homem. E vai levando para a eternidade sem Deus. Por isso o texto de Romanos 15, de Coríntios 15, que foi lido aqui, diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está? Cadê a tua vitória? Tragada foi a morte na sua vitória. Quando nós recebemos Jesus, a Bíblia diz que Jesus veio e tirou o nosso cativeiro, levou cativo o nosso cativeiro.
Entenda isso. Jesus levou cativo o nosso cativeiro. Então o que ele fez? Ele vem, ele te abraça, e ele pega a morte, o pecado e o diabo e coloca embaixo dos pés dele. Ele vence o cativeiro. E você agora é livre. Você é livre em Cristo Jesus. Agora não mais para andar com esses 3 elementos, mas para andar com o Espírito. E o Espírito então vai te conduzindo para a vida eterna. E você vai de glória em glória, de santidade em santidade. Por isso a Bíblia diz que estão em Cristo viverão de glória em glória. E chegará o dia em que nos encontraremos com o Senhor. E aí a palavra de Deus vai dizer que estas coisas todas é nesse corpo frágil que um dia terá que passar para a eternidade. Mas essa passagem para a eternidade não é um encontro com a morte, é diferente. É aqui que está o segredo, o maior segredo do crente. Não é o maior segredo do crente, a mesma vitória do crente, não é porque ele venceu uma enfermidade, mas é porque ele venceu a morte. Então quando você morre, porque na verdade vos digo, o crente não morre. Porque o crente nunca, aqueles que estão em Cristo Jesus, nunca verão a morte. Nós não saberemos quem ela é, como ela é, se realmente é aquela velha com aquela foice nas costas, aquela velha desdentada, diga assim: eu nunca vou te ver. A Bíblia diz que quando nós fechamos os olhos, o próprio Cristo, Ele mesmo, nos toma pelos braços. Aleluia! E como uma noiva, vocês já viram como é a entrada de uma noiva? Como uma noiva, nós entramos nos céus. Os anjos começam a cantar, e há uma festa tremenda nos céus. Porque o Senhor nos deu vitória sobre a morte e garantiu a nossa entrada nos céus. O que foi que a cruz fez? A Bíblia diz que nenhum homem era digno de entrar nos céus. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Ninguém entrava, ninguém podia entrar. Então Deus, na sua misericórdia, olhou para a terra e disse: eu não vejo um justo, não vejo um justo, nenhum sequer, não vejo. Ele olhou para mim e disse: esse aí. Olhou para Moisés e disse: uau. Olhou para Davi e disse: esse também não. Olhou para Abraão e disse: esse não. Olhou para Isaac, ele disse: nenhum. Por melhor que eles sejam, eles não são justos o suficiente para entrar nos céus. Eu preciso de um homem. Eu preciso de um homem que possa entrar nos céus e abrir caminho para que os restantes venham. O que fazer? Deus, na sua misericórdia, disse: o que eu fazer? Então o Espírito de Deus entra em uma fusão, sabe? E ele gera Jesus. Ele gera Jesus homem. E ele vem até a terra, e ele pega aquela menina chamada Maria e implanta no ventre dela. E ele consegue misturar o eterno, o divino, com o mortal. Jesus nasce, cresce. Ele diz: mas o pecado
E ele cresce sem pecado. Ele diz, mas é preciso que ele venha como um cordeiro, ele precisa morrer pelos pecados. Então ele morre na cruz, derrama o seu sangue. E quando ele ressuscita agora, um homem justo, santo. E o sangue dele agora era capaz de justificar toda a humanidade. E pela primeira vez, então, entra um homem nos céus. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória. O Rei da Glória. E aí, você vai dizer que há um segredo, um mistério de Deus, o segredo de Deus que estava escondido, guardado nele. Esse segredo, esse que estava escondido nele, porque Satanás não conseguia compreender. Ele disse, vou matar o Cristo, porque eu acho que ele pensava na cabeça dele, Jesus vai pregar, vai salvar todo mundo. Ele disse, vou matar ele, quero ver ele continuar pregando, quero ver ele continuar ressuscitando, quero ver ele continuar me expulsando dos corpos. E ele mata Jesus. E é exatamente na morte que nós temos a maior vitória. Porque ele morre como unigênito, único filho. Morreu o único filho de Deus, o verdadeiro, o legítimo. Mas aí ele ressuscita, não mais como unigênito. Aí que está o grande mistério, a grande vitória, porque ressuscita o primogênito, o primeiro de milhares, e milhares, e milhares, e milhares, e milhares, e milhares, de todas as nações, tribo, língua e raça. E ele chega nos céus e diz, meu Pai, cheguei e vou trazer meus irmãos. Aleluia. Prepara a mesa para eles. Ele diz lá em João capítulo 14, eu vou preparar um lugar, para que aonde eu estiver, vocês possam estar também. Se não fosse assim, se isso não fosse verdade, eu nunca diria isso a vocês. Jesus disse, eu afirmo, essa é a maior verdade que eu trago para vocês. Eu estou abrindo a eternidade para vocês. Estou abrindo os céus. Aleluia. Oh, glória! Aleluia! Eu me lembro que quando eu me converti, e eu compreendi essa verdade, tem um cântico do cantor cristão que diz assim, hei de ver meu Redentor, junto dele hei de estar. E eu ficava cantando isso tão alto e tão desafinado. Hei de ver, e ficava e gritava, porque eu me vi entrando nos céus e parado na frente de Jesus e dizendo, hei de ver meu Redentor. E isso era tão alto que um irmão que ficava na frente, né? Tinha um irmão que ficava regendo os hinos. Ele dizia, irmão Jones, calma. Calma. Mas não dá para ficar calmo. Essa verdade é muito forte. Não dá para ficar calmo. Porque quando você compreende isso, você entende que o seu lugar é lá. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo e te deu um lugar nos céus. Por isso a cruz te fez mais do que vencedor. Se morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. E a vitória do Senhor já está liberada sobre você. Receba, em nome de Jesus. Aleluia. Fica de pé.